Brasil vive um momento de desarranjo constitucional que compromete a nossa liberdade política, a nossa liberdade de expressão, a nossa liberdade de acesso à informação e assim sucessivamente. E com isso outras tantas liberdades. Não quero entrar na esfera criminal aqui na presença do especialista, mas com isso outras tantas liberdades. O exercício da ampla defesa é uma liberdade. Você tem uma... Posso? Pode. O interessante da questão da liberdade é que talvez nenhum país do mundo tenha um aparato legal tão forte, construído em defesa do que seja a própria liberdade. A origem da nossa Constituição ela teve uma preocupação, claro, você lê o texto constitucional, o artigo 5º, todo ele, ou basicamente quase todo ele, voltado à proteção da liberdade. Então, o Constituinte, lá em 88, ele vinha de uma época mais complicada, a época dos governos militares, havia um discurso muito forte de perdimento da liberdade naquela época. Então, quando se abriu, você vai construir uma Constituição nova, a preocupação foi de você criar um arcabouço legal de proteção da liberdade. Então, na minha área de concentração, o devido processo legal, o contraditório, o estado de inocência, tudo isso é um arcabouço voltado à construção da liberdade, né? E hoje você ouve um discurso muito apropriado no sentido de que estamos perdendo mesmo assim a liberdade. É um paradoxo, é uma questão pouco compreensível para quem vem de fora, um estudioso que venha de fora, examine a nossa Constituição e ouça uma palestra e o orador diga assim: pois é, nós estamos vivendo um momento difícil em termos de liberdade. Pode ser, não tem como. O que está errado? Precisamos de que mais? Além de a Constituição dizer que não haverá juízo ou tribunal de exceção, isso é uma proteção da liberdade, fundamental para a liberdade. Se você disser que nenhuma pena pode passar da pessoa do acusado, isso é outra liberdade. Então, a Constituição Federal ela é recheada de instrumentos de defesa da liberdade. Por que os senhores dizem que o Brasil vive um desarranjo constitucional? Porque me citam uma ideia. Vou te dar um exemplo. O ministro Barroso, do Supremo Tribunal Federal, deu uma palestra dizendo que o Brasil, hoje, é um semipresidencialismo em que o STF exerce o poder moderador. Palavra do ministro. Agora, na Constituição diz o seguinte, outra coisa. A Constituição diz que o Brasil é um presidencialismo, que os três poderes estão no mesmo nível hierárquico, não tem poder moderador. Qual é o poder moderador? É o poder que era do imperador, do Império, do Brasil Império. Dom Pedro II foi o último constitucionalmente que teve poder moderador no Brasil. Quando nós viramos república, o Brasil extinguiu o poder moderador. Os três poderes são, diz a Constituição, harmônicos e independentes entre si. O ministro do Supremo diz o seguinte: o Brasil é um semipresidencialismo e nós exercemos o poder moderador. É o que está na Constituição? Não é o que está na Constituição. Estou tomando a palavra do ministro para dizer que o estado de coisas do Brasil hoje é um estado inconstitucional. A Constituição diz: não haverá censura prévia. Qual é a ordem ilegal, falando Elon Musk, qual é a ordem ilegal que qual é a ordem que o X não cumpriu? De inclusão de perfil. Não foi assim: tire este post do ar, porque esse post, o que é certo, tá? Se um post contém nele um crime ou uma ofensa, pelo devido processo legal, se constate, tire esse post do ar, porque aqui contém um crime. Existem crimes de conduta, crimes de palavras, existem, tá bem? Tira do ar o post. Tá, tudo bem. Agora, qual é a ordem que o X não cumpriu? Tira do ar este perfil. O Ricardo não pode mais falar. Isso é censura prévia. Censura prévia é vedada na Constituição brasileira.
Verdade. Não, mas o ministro não alegou que também teria que ter um representante da empresa no Brasil? Você já comprou alguma coisa na Shopee? Não. Na outra lá, Shein. Quem é o representante da Shein no Brasil? Da Shopee? Ninguém. Isso foi um instrumento que o ministro usou, na minha interpretação, na minha opinião, para fazer valer a decisão ilegal tomada anteriormente. Por que tinha que ter um representante no Brasil? Para eu poder citá-lo para cumprir uma ordem ilegal. Por que o Elon Musk tirou o representante que tinha no Brasil? Porque foi ameaçado de prisão por não excluir perfis. Ameaçado de prisão, para que a ordem judicial cumpra, senão vai preso. Exclua o perfil do jornalista fulano, do parlamentar Beltrano. Isso é uma ordem legal, constitucional. Por que o Elon Musk tirou a pessoa do Brasil em primeiro lugar? Mas o ministro não tinha feito esse, porque tinha postagens sobre racismo, sobre pedofilia, sobre nazismo. Tem que excluir todas essas postagens. Não foi isso que o ministro cobrou? O Rodrigo Constantino, por exemplo, jornalista, radicado nos Estados Unidos. Primeira coisa, vamos voltar para trás. Quem é o promotor que acusou o Rodrigo Constantino? Qual é o delegado que investigou o Rodrigo Constantino? Quem conduziu o inquérito que constatou que o Rodrigo Constantino cometeu um crime? Alexandre de Moraes. Quem fez a acusação? Alexandre de Moraes. Quem deu a liminar para excluir o perfil do jornalista Rodrigo Constantino? Alexandre de Moraes. Qual é o crime que ele cometeu? Não foi racismo, não foi nazismo, não foi... Qual é o crime que ele cometeu? De novo, se cometeu um crime, exclua-se o conteúdo criminoso de qualquer lugar. E assegura o cara de direito de defesa, né? E tem algumas outras coisas, vou te dar um exemplo assim, que é interessante na minha área. Há uns anos atrás, não sei quantos, o Supremo Tribunal Federal, já no excesso, decretou a prisão preventiva de um senador, o Silvio Amaral, do Partido dos Trabalhadores. E eu sou professor de processo penal. Eu sou a pessoa hoje que teria que ganhar essa autoridade. Você chega na sala de aula e a primeira coisa, o aluno olha para você e diz assim: só pode, professor? Pode ou não pode? Aí você tem que responder, né? Se você disser que pode, você está renegando a Constituição. Se você disser não pode, mas o ministro fez. Aí a conversa migra para um outro aspecto. Você sai da questão puramente jurídica e vai para uma questão política, né? Na época, eu cheguei em sala de aula, muitos anos atrás, e disse para a minha turma da época: isso é um absurdo, porque a Constituição Federal diz textualmente, não tem margem para nenhum tipo de interpretação. O parlamentar, depois de diplomado, só pode ser preso em flagrante por crime e inafensão. Isso é um conceito fechado. A Constituição Federal não abre margem para nada. Isso é bom ou é mal? É possível discutir isso sobre vários aspectos. Eu acho que isso é uma necessidade do Estado democrático, de que você dá uma roupagem do parlamentar. Na época, teve um ministro supremo da época que disse: não, ele não tem essa proteção para falar mentira. Não, é justamente para falar mentira que ele tem essa proteção. Para falar a verdade, ele tem precisa de proteção da Constituição. A Constituição protege o parlamentar para tudo. Porque se entendeu, lá em 88, que isso é indispensável para o Estado democrático. Primeiro lugar, e acabaram com o Delcídio. Você sabe algum processo que o Delcídio Amaral tenha respondido? Ele acabou com o político por conta daquela acusação de uma prisão que não podia ser feita pela Constituição. Agora você tem um deputado federal, aí teoricamente do outro lado da bancada, não é? preso por um vídeo. Então, você põe uma tornozeleira no cara, e aí se você diz assim, não, mas não... Indultado pelo presidente da República. Indultado, aí um indulto, foi revogado um indulto presidencial. Aí uma pergunta que o aluno te faz na sala de aula: professor, o Supremo Tribunal Federal pode anular um indulto legalmente feito pelo presidente da República com base constitucional? E diz que ele pode.
A questão não é, o Supremo não é o guardião da moralidade para dizer o que o presidente pode indultar ou não pode indultar, não é isso. A Constituição diz que ele pode fazer, então, bom, se o indulto pode estar errado, eu posso ser contrário, posso, mas é a Constituição. Então, eu acho assim que quando você prende um parlamentar, né, como prenderam no Neucídio, como prenderam agora no deputado, você está violando a Constituição. Você cria um argumento, você pode construir um argumento de qualquer ordem para dizer, não, eu posso, então prender o parlamentar, a Constituição não vale. Como o senhor disse que o STF é o guardião, não é o guardião da moralidade, por que o STF ele está assim decidindo coisas? Porque ele está sendo muito demandado? É isso? Eu acho que de certo modo, houve uma corrente muito forte no Brasil, já de algum tempo, não é? que judicializa muita coisa. Nós judicializamos muitas coisas. O Brasil judicializa demais? Eu acho. Eu acho que você judicializou a política, por exemplo, né? Coisas que se já resolviam no âmbito político, foram judicializadas. E nós chegamos num momento em que nós temos essa situação que estamos vivendo aí, não é? De que na semana passada eu vi um discurso aqui do nosso presidente da instituição, que as pessoas têm medo. As pessoas têm medo. Mas medo do quê? Deixa eu me somar nisso, porque o modelo britânico, por exemplo, é o modelo da supremacia do parlamento. Na democracia, o poder mais forte é o parlamento, porque ele é que tem o mandato do povo. Tá? Isso surgiu quando? Quando o poder saiu da mão do rei para a mão do parlamento, do Congresso. Que é o rei, tu jura obediência. O que o rei decidir tem poder divino. O que o rei decidir, tu jurou obediência ao rei, tem que cumprir. O parlamento é o contrário. O parlamento deve justificativa para o povo. E por isso ele é mais forte numa democracia. O que aconteceu no Brasil é que, em vez do parlamento, em vez da supremacia do parlamento, se constituiu nos últimos anos a supremacia do Supremo Tribunal Federal. A única justificativa para isso seria dizer o seguinte: isso é uma república. Na república nem a maioria pode fazer o que ela quer. Até a maioria se submete à lei. O Supremo, portanto, quando ele invalida uma lei do Congresso, ele invalida porque ele está cumprindo a Constituição. Quando é que o Supremo anula uma lei do Congresso? Quando ela é inconstitucional. Então o Supremo diz assim: a Constituição vale mais até do que a maioria do povo. A maioria do povo fala no Congresso, faz uma lei inconstitucional, a Constituição vale mais do que a maioria do povo. Quando o Supremo diz assim: a última palavra é minha, e a minha posição vale mais, mas o que eu estou fazendo não está na Constituição, o que é isso? É usurpação de poder. Quando o Supremo anula um ato do Congresso ou do Presidente da República, ou exerce o poder que tem contra a Constituição, ele está usurpando o poder. E isso, na história do mundo, é o caminho para a perda da liberdade. A proteção da liberdade é o controle do poder do Estado. A história da liberdade é a história do controle do poder do Estado. O governo tende à tirania. Todo governo tende à tirania. A frase do Lord Acton: o poder corrompe, o poder absoluto corrompe absolutamente. Tudo isso que o doutor falou são construções feitas ao longo do tempo para conter o Estado, para conter a força do governo. Por que existe habeas corpus? Para conter o exagero do juiz. Por que existe o devido processo legal? Para ninguém me prender sem eu ter, para conter a força do governo. São garantias do Estado, são garantias do cidadão. Contra o Estado. O Rui Barbosa dizia, foi indagado uma vez, diz que dizem por aí que o processo penal é a magna carta dos criminosos. Quando o processo penal deixar de ser a magna carta dos criminosos, terá deixado de defender os inocentes. O senhor acha que o STF, vocês acham, está passando por cima do governo do Legislativo e também do Executivo? Hoje só não está passando em cima do Executivo naquilo que há acordo.
que é a concordância, porque há pouco tempo atropelou o Executivo. O Supremo Tribunal Federal reverteu vetos a projetos de lei do governo anterior. O Supremo Tribunal Federal anulou decretos constitucionais do Presidente da República. O Supremo Tribunal Federal anulou a nomeação de uma autoridade, né? Que a função diz quem é que escolhe o comandante-geral. O Presidente da República. Se isso é ruim, se isso está errado, pensar assim, não quero, por exemplo, tirar fora a questão ideológica. Você pensa o seguinte, se está errado isso, tá? Você pode pensar que está errado. Aí então você vai para o Congresso Nacional, reúne os índiozinhos na volta da fogueira, né? E vamos mudar a lei, para dizer que o presidente não escolhe o chefe da Polícia Federal com aval do Congresso e se o Supremo concordar com ele. Né? Se não concordar, não, mas não diz isso na Constituição hoje. Hoje. Por que aquele sujeito que foi nomeado naquela época lá, por que ele não pode, não podia ser o chefe da Polícia Federal? Eu não entendi porque. O cara é delegado de polícia, o cara preenche os requisitos objetivos e subjetivos para ser. Se for uma boa escolha ou uma má escolha, não é? Quando o cara escolhe, quando ele escolhe os ministros, ele corre um risco. Quando você escolhe, se você escolher mal o ministro, você vai pagar um preço por isso. Ele vai fazer carta e você vai pagar um preço por isso. Então eu acho que há uma superposição assim que nós enxergamos. Em alguns casos, de fato existe, em outros casos, como o doutor disse, né, esse estado de coisas, ele cria um ambiente que é mais importante que o próprio fato concreto, quando ele coloca na sua cabeça um sentimento de medo, de temor, de desconfiança, de insegurança. Porque o arcabouço constitucional, ele é construído para dar para todos nós, para vocês, para mim, para uma segurança de bem-estar, para você viver num país e ser feliz. Quando você cria um ambiente ruim, um ambiente em que a sociedade tem medo, se assim, uma pessoa foi embora do Brasil, porque se sentiu, um jornalista foi embora do Brasil e disse que ele ia embora porque ele estava com medo de ficar aqui, ele queria ir para um país livre, foi o que ele disse, esse jornalista. Isso é uma coisa triste, muito triste, porque eu sou o mais velho aqui nessa sala. E eu vivi a época dos governos militares. E eu vi transitar nos meios de comunicação um slogan que era criticado terrivelmente. Quer dizer, os militares criaram um slogan, publicaram lá uma campanha: Brasil, ame ou deixe. Não sei se tem alguém aqui que tem idade para lembrar de Brasil, ame ou deixe. Isso circulava nas ruas. É uma frase emblemática, porque a expressão ame, ela comporta um embargo de declaração, que significa amar. Amar o meu país não significa que eu deva concordar com você. Significa que nós temos que divergir respeitosamente. Tem que ouvir a sua opinião, você tem que ouvir a minha. Amar um país não é você se submeter à vontade de ninguém, é você se submeter à sua consciência. Como disse o doutor, a Constituição Federal a liberdade de opinião. Uma das principais liberdades que a Constituição Federal é uma liberdade de opinião. Se você levar isso ao extremo, ao pé da letra, tem liberdade de opinião. Eu posso opinar, eu sou contrário a tal coisa, sou a favor de tal coisa. É uma opinião. Agora, no momento em que você começa a balizar essa opinião, aí, como disse o doutor, você começa a caminhar para um terreno, não é um terreno constitucional. A questão, a sensação que isso passa é uma sensação ruim. Os poderes, a democracia, ela não subsiste só pelo fato de que nós temos poderes, instituições, e todas elas funcionam. Você hoje deve ouvir, existe uma democracia, sim, existem os 3 poderes funcionando, o Ministério Público funcionando, tudo funciona, então tem democracia. É preciso um pouco mais do que isso, né?
É preciso que as pessoas se sintam protegidas por esse arcabouço. Esse é o detalhe. E qual a projeção de futuro dos senhores com todas essas decisões do futuro brasileiro? Eu digo para os meus alunos uma frase que os meus professores diziam para mim quando eu estava na faculdade. Olhavam para mim lá, jovem na faculdade, e diziam assim: vocês são o futuro do Brasil. E a gente inflava o peito e achava que era verdade. Nós somos o futuro do Brasil. Hoje eu digo para os meninos lá: vocês são o futuro do Brasil. Se virem, porque a minha geração deu para tomar. A minha geração fracassou. É cedo para dizer isso, né? Puxa, talvez isso desse um seminário inteiro, como diz o Melo. O que eu acho? Em primeiro lugar, não existe nocaute na política. Você sempre tem um próximo round. Acho que essa é um assunto que está também. Está em efervescência, está longe de estar decidido. Qual é o arranjo que nós vamos ter de equilíbrio de forças entre os três poderes? É uma história que está se escrevendo agora, inclusive. Começou do zero, então. Começou de novo. Sabe o que eu acho? Eu acho que ontem eu fiz uma palestra sobre economia, eu estava pensando um pouco nisso. Acho que em muitos elementos, tá? Para mim, muitas coisas, o Brasil está vivendo um momento que aponta para uma nova Constituição logo ali na frente. Por quê? Primeiro, o arranjo de forças políticas mudou completamente em relação àquelas forças políticas que nasceram da Constituição de 88. Tu tinha lá, vamos lá, o PT, o MDB, a Arena virou PDS, depois PFL, aí tinha os de centro-esquerda, ali, PDT e PTB, com alguma, aqui no Sul, alguma força, com o benzonismo e tal, com o getulismo, e o PSDB com o centro-esquerda, que no Brasil virou direita, mas a social-democracia é uma ideologia de centro-esquerda. Todos esses partidos, tá, ou viraram farelo, ou acabaram, ou não são sombra do que foram. No caso do MDB, que não é sombra do que foi. Então, acho que tem um equilíbrio diferente de forças políticas. Segundo, o mecanismo de equilíbrio do poder está desfeito na Constituição. Tá? E eu não sei de que maneira se reconstitucionaliza o Brasil. Quem é que vai dizer para o Supremo de que forma? Agora tem as PECs no Congresso que assim, não pode mais decisão monocrática. Sabe o que vai acontecer para mim, mesmo que o Congresso passe essa PEC, de que não pode mais decisão monocrática em matéria de constitucionalidade, quando chegar no Supremo Tribunal, vem uma ação direta de constitucionalidade da emenda constitucional, e o Supremo vai dizer o seguinte: esta emenda é tendente a abolir a separação dos poderes, ela é inconstitucional, a emenda não vale. E aí, vai valer a emenda? Não vai valer, porque o Supremo diz que não vai valer uma emenda que limita o poder dele. Como é que eu reconstitucionalizo o Brasil? Eu acho que no médio prazo nós estamos vendo uma nova Constituição. No macro, tá? No micro, na esgrima do dia a dia dos poderes, eu não tenho resposta, não faço ideia. As manifestações de rua vão crescer? De que jeito? Eu acho que tem um elemento político, que acho que Bolsonaro se apropriou, de certo modo, não tem legitimidade para isso, é o maior líder da direita, não estou questionando isso. Estou dizendo que há muita gente que foi para a rua no impeachment da Dilma que não vai para a rua bater palma no pé do caminhão do Bolsonaro. E o fato de Bolsonaro ser o líder das manifestações na Paulista, né? O Paulo Marçal falou isso. Manifestação do Bolsonaro limita o tamanho e o poder de mobilização dessas manifestações. O Congresso hoje é permeado a uma manifestação popular que, ao fim e ao cabo, se é uma democracia, o povo vai decidir de um jeito ou de outro.
Que instrumentos o povo tem para falar? Alguém hoje alugaria um caminhão para alguém fazer uma manifestação contra o Supremo Tribunal Federal, poria o seu CPF lá e faria um Pix para pagar um carro de som para alguém subir em cima e dizer assim: eu penso do ministro Alexandre de Moraes A, B, C, D ou E, impunemente. Eu acho que até isso, eu acho que muita gente não faria. Então não sei te dizer no micro, o dia de amanhã, alguém falou para concluir, te devolver a palavra, que normalmente nos países o curto prazo é previsível e o longo prazo é uma nuvem de fumaça. No Brasil, eu te diria assim, nós vamos ter uma nova Constituição, vai ter um rearranjo. O curto prazo é que é imprevisível. Esse rearranjo também, a gente tem dificuldade de projetar alguma coisa para o futuro. Você tem um exemplo que o senhor Victor falou aqui na decisão monocrática. A decisão monocrática ganhou espaço lá no Código de Processo Civil, né, que alcançou o Código de Processo Penal, e não se trata de você ser contra a decisão monocrática, você não pode ter um empanturramento de decisão monocrática e decidir tudo monocraticamente, porque você gera uma insegurança com isso. No tocante ao direito de defesa na área criminal, qual é a grande reivindicação da advocacia? Que você tenha sustentação moral. Você não pode dar uma defesa plena para ninguém num julgamento sumário que não tenha julgue penal virtual e que você não tenha efetivamente como exercer a advocacia. Porque exercer uma advocacia criminal é uma coisa importante. Aquele que um dia foi réu sabe o que significa a mão de um advogado em cima do ombro, a proteção da defesa, do direito de defesa. A decisão monocrática, em recursos, em habeas corpus, ela tem um agravante, porque quando o ministro, seja qual for, ele decide monocraticamente, não é só no Supremo também, no STJ é assim, decide monocraticamente, lança o advogado nos braços do agravo regimental, com um recurso interno, por exemplo. Esse recurso interno não tem sustentação oral, e é julgado em plenário judicial. Então, quer um exemplo claro, evidente disso? Isso está acontecendo agora aqui. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul anulou, por exemplo. O STJ manteve a anulação por unanimidade. Quando vai um recurso extraordinário no Supremo, numa decisão monocrática, o ministro decide, desautoriza o Tribunal do Rio Grande do Sul, desautoriza o STJ, monocraticamente manda prender os caras. E os advogados de defesa terão apenas e tão somente um agravo interno, um agravo regimental. Esse agravo regimental não tem sustentação oral. Então ele não tem. A OAB luta por isso. Teve uma decisão, uma matéria que circulou nas redes sociais envolvendo um querido amigo, né, que é o Dr. Toron, lá de São Paulo. O Toron, querendo colocar, inclusive no estatuto da OAB, o direito de o advogado sustentar, mesmo no agravo, porque você se decide tudo monocraticamente, quando é que você vai poder sustentar? Raríssimas oportunidades você terá. Aí o ministro disse no julgamento, não, o regimento interno do Supremo Tribunal Federal, ele se sobrepõe à lei. Que é o Estatuto da Ordem, é uma lei federal, aprovada pelo Congresso Nacional, sancionada pelo Estatuto. O regimento interno do Supremo dispõe de uma lei diferente. Então, mas desculpa, mas só para lembrar que os inquéritos das fake news, das milícias digitais, um deles, o ministro Marco Aurélio Mello chamou do inquérito do fim do mundo, depois a imprensa chamou do inquérito dos 1000 dias. Qual é o prazo para o inquérito? 90 dias no máximo, Tem 1000 dias os inquéritos, das quais nasceram as ordens que o X não cumpriu, tem que lembrar disso. São inquéritos instaurados a partir de um dispositivo do regimento interno do Supremo Tribunal Federal, que nitidamente não inclui casos como os que estão sendo investigados. E que a lei não diz que era competência do Supremo julgar, em primeira e única instância, um jornalista que escreveu algo numa rede social, um jornalista morando fora do Brasil. Inquérito do Supremo. Concluindo lá,
O que a OAB faz? Manda para o Congresso Nacional uma PEC, um projeto de emenda constitucional, para colocar na Constituição o direito de sustentação oral. O que isso tem a ver com a Constituição? Não tem nada a ver com a Constituição, isso é uma lei ordinária que tem que dizer. Não, mas vamos botar na Constituição. Qual é o propósito disso? É que o Supremo não possa dizer, não, o regimento interno do Supremo se sobrepõe à Constituição. Bom, colocar na Constituição. Tá? Eu acho que quando o doutor falou aqui que a gente vive uma crise nessa questão da democracia, né? Na questão legal, puramente legal. Né? Eu sempre abstrair qualquer questão ideológica, a questão legal. Né? Numa questão legal, é simples, né? Ou seja, você tem uma lei federal lá, a OAB aprovou, tem direito de sustentação oral. Por que não ter direito de sustentação oral? Porque o tribunal está sobrecarregado. Mas o tribunal está julgando processos originários, um grande número, isso sobrecarrega o tribunal. Né? Deveria se limitar, a Corte Constitucional deveria se limitar ao recurso extraordinário. Agora, colocar na Constituição Federal o direito de um advogado fazer sustentação oral no Supremo, né? Mostra bem assim, o ponto que nós chegamos. Assim, a ordem fala que vamos colocar na Constituição, a advocacia se ressente disso. A advocacia criminal, pelo menos há uma queixa, né, de que não há, sem a sustentação oral, ao pé de decisões monocráticas, você fica muito fragilizado. Você, advogado, não, o seu cliente fica fragilizado. Né? Tem um exemplo atual, agora que não tem nada a ver com o mérito do processo, mas tivemos uma decisão, nesse caso da crise é isso, né? Uma decisão monocrática, né? Colocou uma paz de causa sobre tudo que tinha sido decidido. Não sei nem se a questão não é o que está errado nem o que está certo, compreende? Até pode a decisão do ministro estar certa. A questão é fazer isso monocraticamente, né? Que me parece complexo, assim, compreende? Para os réus, né? Que estão presos, voltar para a cadeia, por causa disso. Né? Pessoal, a gente tem que concluir para a sua opinião. Então, na terça.